Nós vamos trabalhar nessa noite dentro da imersão bíblica, conforme o pastor Mateus já antecipou, dando uma continuidade sobre o livro de Tiago, essa carta maravilhosa, e buscar um pouquinho de entendimento da palavra de Deus que possa libertar nossa mente, que possa liberar o nosso coração, para que possamos receber mais e mais da presença do Senhor. Às vezes nós estamos limitados, estamos paralisados em meio a lutas, provações, dificuldades, sem compreensão daquilo que Deus está falando conosco, ou pior, Deus falando e o inimigo às vezes roubando da nossa mente, do nosso coração, a mensagem preciosa do Senhor. Não podemos deixar isso ocorrer. Precisamos crescer, precisamos que a semente do Senhor faça morada em nós e produza frutos para a vida eterna, para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus. Abre então no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura abençoada. E aí vamos iniciar o estudo. A dinâmica, irmãos, da imersão bíblica, nós temos um assunto bem denso, assim, um assunto que para nós mergulharmos nele a gente precisa de atenção. Então peço os irmãos aí, na medida do possível, que tenhamos atenção à palavra do Senhor e também aos conceitos que a gente vai ministrar aqui, porque vai ser importante. Eu espero que Deus, de alguma maneira, aprofunde dentro de você aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé tem produzido perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Verso 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? E aí o capítulo 1 é maravilhoso, ele vai continuando trazendo para nós, esclarecendo para nós sobre o tema, mas o foco da mensagem dessa noite, desse estudo, é o foco nas provações e tentações. Diga isso: provações e tentações. O que me motivou, irmãos, a trazer essa palavra nessa noite é que nós precisamos de conhecimento da presença de Deus para poder crescer. O povo perece por quê? Falta conhecimento. E muitas vezes nós não entendemos como essa falta de conhecimento interage conosco no dia a dia.
Porque a pessoa às vezes pensa, eu estudo, eu pesquiso, eu ouço há 10 anos, há 20 anos. Que conhecimento é esse que me falta? Que pode estar me levando, muitas vezes a perder muitas coisas. E esse é o conhecimento da presença de Deus. A vivência, a experiência, a intimidade com o Senhor, o entendimento, a compreensão das coisas do Senhor no dia a dia. Não é só um conhecimento da mente. E esse tema que nós vamos falar, ele é muito importante. Porque a palavra de Deus, ela faz uma distinção entre provações e tentações. E muitas vezes na igreja, isso a gente pode perguntar, se a gente tivesse mais tempo aqui para interagir e perguntar para os irmãos, existe uma dificuldade de distinguir o que é uma provação e o que é uma tentação. E aí as pessoas dizem assim, não, eu estou sendo provado, essa prova vem de Deus, é Deus. Aí o outro fala assim, não, essa prova aqui é do maligno, essa prova aqui não é de Deus, não, isso aí é coisa do inimigo, repreende. E muitas vezes, ao absorvermos este conhecimento, porque na verdade não é uma experiência, uma clareza que a gente tem, a gente só ouviu e absorveu aquelas coisas sem um questionamento, sem uma instrução, uma orientação ou entendimento. Nós nos sentimos perdidos, não no mar das provações ou das tentações, mas na nossa própria mente. Será que isso vem de Deus? Será que isso é do inimigo? E vai se criando um monstro, um gigante dentro da nossa mente, onde nós passamos a ter dificuldade com lutas, batalhas, tentações, provações, porque nós ficamos, é de Deus, não é de Deus, eu acho que é de Deus, eu acho que não é de Deus. Isso vai transformando a mente de algumas pessoas, muitas vezes, ao invés de ser um local onde Deus pode plantar sua semente, ela pode crescer, em um local tão instável que a palavra não tem lugar nas mentes e nos corações. As pessoas da igreja muitas vezes se encontram tristes com Deus, tristes com o pastor, tristes com o louvor, com a dinâmica da igreja, com o ministério, com a doutrina, tristes com o que estão passando, com o que vêm os outros passando. Se levantam questionamentos e as pessoas falam, eu não entendo esse Deus, estou vivendo, mas por que eu estou passando por isso? Eu vejo na minha breve caminhada diante do Senhor, que ainda é breve, preciso caminhar muito mais, mas eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de compreensão sobre as provações e as tentações. As pessoas ficam perdidas, não conseguem discernir o momento que elas estão passando, não conseguem discernir as situações e circunstâncias que elas estão vivendo. E uns estão ali perseverando, é de Deus, e aí vão de mal a pior, caem e falam, a culpa é de Deus, porque eu caí, porque, poxa, por que está acontecendo isso na minha vida? Deus mandou algo para mim e hoje eu estou no chão, foi o Senhor permitiu, por que Ele permitiu que isso aconteça? Se nós pensarmos aqui com sinceridade, irmãos, todos vocês aqui já passaram por alguma fase assim na vida de vocês. Dificuldade de entender o que está acontecendo. E isso para nós é constante. Todo dia, todo culto, a todo momento nós encontramos pessoas, quando essas pessoas essa pessoa não somos nós mesmos, onde nós encontramos esse mesmo problema. Por que está acontecendo isso na minha vida? Tem pessoas que, até o pastor Mateus falou, tem gente que quando vem já encosta, é só problema. O pastor falou que de vez em quando ele dá uma fugida, para dar uma respirada, porque a pessoa já vem, já sabe, já vai encostar e já vai falar do quê? Problema. Mas e a origem desse problema? Por que esse problema está presente? Por que esse problema continua na sua vida? Então nós precisamos crescer na compreensão e no entendimento dessa palavra. Amém? Então o tema é provações e tentações. Vamos lá, irmãos. Vamos focar aqui um pouquinho na palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, vamos iniciar um pouquinho para distinguir essas questões. Ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Diga aí, se eu preciso ter alegria ao passar por várias provações. Amém? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que você tem que ter alegria ao passar. Aqui o versículo 2 do capítulo 1 está falando de processos. Diga isso, processos. Amém? Ele não está falando em si da provação, do problema. Ele está falando do processo que você passa
ao ter um problema te empurrando, te alfinetando, sendo um espinho sobre você, te dificultando as coisas, te pressionando, e você acaba passando por um processo. E aí ele diz que nós temos que ter alegria por estarmos neste processo de passar pela tribulação. Primeira coisa que ele foca aqui, ele fala sobre passar. Ninguém vai permanecer eternamente numa tribulação, numa provação. Nós vamos passar pela aprovação. Amém? Então, entenda, muitas vezes cometemos aqui o primeiro erro. Nós falamos, Deus, quando é que a aprovação vai passar? E aí o Senhor devolve a pergunta, quando você vai passar pela aprovação? A questão não é quando a aprovação vai passar. A questão é quando você vai passar pela aprovação. Quem passa de nível é você, não é a aprovação. Então nós às vezes falamos, Senhor, vamos usar o exemplo aqui do apóstolo Paulo, remove de mim esse espinho, Senhor, eu quero que essa aprovação ela passe. E o Senhor diz, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem passa é você, e não a aprovação. Primeiro você, é claro que a aprovação ela vai passar, porque ela tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Mas o primeiro que passa é você. É você que está passando por um processo. E a aprovação, ela é uma parte importante disso, que te leva, que te impulsiona, que te conduz, que te testa. Se nós fôssemos ler essa passagem aqui, irmãos, na língua grega, ele distingue as palavras aqui, tá? Provação aqui no versículo 2 é uma palavra dokimion. E essa palavra grega, ela fala de uma prova que não vem para te derrubar. Não é um teste para te pegar desprevenido e te fazer cair. Ela é um teste como se fosse uma prova de qualidade. Sabe quando você tem ali um controle de qualidade? Onde você tem um setor que vai pegar uma parte daquele item, vai extrair uma parte e fazer um controle de qualidade para provar, no sentido de demonstração e validação daquilo que é, da essência daquilo que você tem. Então essa palavra grega, quando ele diz, meus irmãos, tenham por grande alegria o fato de vocês passarem pelas provações, a palavra que ele usa aqui é essa palavra grega, que diz o sentido de validação. Um teste que não é para me derrubar, mas é um teste que é para extrair de mim o melhor. Amém? Então ele diz que Deus, dentro da sua misericórdia, da sua grandeza, Ele sabe que em algum momento você vai ter situações e circunstâncias que vão extrair de você o melhor. Por exemplo, estamos na caminhada, Senhor, ficou tarde, o culto passou do horário, o povo está com fome, o que nós vamos fazer? Jesus olha, ele fala assim, vem o teste, vem aquela situação lógica que exige de você uma ação e diz, dê vocês de comer para eles, dá um jeito aí. E aí você fala, Senhor, o Senhor me colocou numa situação lá, como que eu vou dar de comer? Tem uma multidão de pessoas. Então vai tendo uma interação, né? E aí a pessoa vem e dá uma resposta a Deus. Deus faz uma pergunta, a pessoa dá uma resposta. Tem muita gente, Senhor. Mas e o que tens aí com vocês? A gente não tem quase nada. O que tem aqui, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Então o Senhor fala, traga então. E aí eles vão interagindo com Deus. Eles trazem. Filipe, um fala, vamos despedir, dá uma alternativa. O Senhor fala, não. Você vê que o teste não era para cair. Porque se essa prova ela fosse um processo de derrubar, o Senhor vai falar, tá bom, o que você quer fazer? Manda embora. Manda o povo embora. O povo vai no deserto e morre no caminho. Jesus fala, a culpa é de vocês. O sangue dessas pessoas vou requerer de vossa mão, porque vocês não tiveram fé e deixou o povo morrer. E as pessoas iriam murmurar e dizer, que Deus cruel, deixou as pessoas morrer por uma ação dos discípulos, por falta de fé. Não, você vê que o Senhor, ele, em nenhum momento ele deixa que eles percam o alvo. O Senhor vai sendo um tutor na vida dos discípulos e ele diz, não, vocês vão dar de comer, não vão liberar ninguém não, ninguém sai daqui. Vocês vão ter que dar comida, mas não tem, Senhor, mas o que tem? Diz aí, tem 5 pães e 2 peixes, traga aqui. E as pessoas vão obedecendo
né, dando passos de obediência, o Senhor levanta os céus, dá graças, parte o pão, e aí se multiplicam os pães, e todo mundo fica maravilhado com o poder de Deus. Aquele momento é um teste da fé, é uma prova da fé. Aquele processo, a situação, o problema permite que o milagre se manifeste. Então a primeira coisa que Tiago está falando é isso, irmãos, a vida não está fácil, mas tende por grande alegria saber que dentro desse processo tão difícil que é chamado de vida, que viver não é fácil, vocês estão vendo que a fé de vocês está sendo manifesta. Ela está sendo aprovada, porque ela está sendo demonstrada. Deus tem permitido situações que Ele sabe que você vai clamar, que você vai orar, que você vai pedir, e que o milagre vai acontecer e você vai ser grandemente edificado, e as pessoas vão ser grandemente abençoadas. Então ele está falando, agradeça a Deus pelo processo que Deus está permitindo você passar. E esse processo inclui processo de provações, porque é um processo onde Deus está extraindo de você fé. E aí ele diz, no versículo 3, sabendo que a provação da fé, aí ele vai desvendando mais, é a fé que estava sendo provada ali. Não era eu em si, Deus, eu não tenho nada para dar a Deus que possa acrescentar alguma coisa na grandeza dele. Mas o Senhor sabe, Ele colocou uma fé em mim, e Ele vem e diz, como Ele disse para a figueira, eu quero comer o fruto de você. Mas aí eu falo, Senhor, será que eu sou uma figueira estéril? Será que eu não tenho nada? O Senhor fala, tem sim. Você se acha um ninguém? Você se acha um coitado? Você se acha uma pessoa frustrada? Porque todo esse tempo da igreja você diz, eu não vi nada ainda? Será que é assim que você se encontra? Então, eu vou colocar uma situação que vai extrair de dentro de você essa fé. Eu vou provar não você, mas a sua fé. Então essa é a primeira parte. Nós temos que entender que existe um processo que prova a nossa fé. E essa provação significa ao final se ela é genuína ou não, se tem fé aí. É como se o Senhor batesse no coração e falasse, tem fé aí? Tem um versículo que ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar, ele vai porventura achar fé na terra? Vai ter pessoas com fé? Será que vai ter fé? Então eu digo para os irmãos, esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Deus nunca disse que eu tenho que me alegrar com o pecado. Mas se alegre, você está numa vida de pecado, você está largado, perdido. O que ele diz é, se alegre pelo processo que está mostrando que tem fé, que você é verdadeiro cristão, que está te fortalecendo, e que quando não tem uma perfeição, ainda separa aquilo que de ruim tem que ser tirado de nós, e vai sobrando aquilo que é puro de Deus. Agradeça a Deus pelo processo. Então primeiro ele está dizendo que o processo de você ser tentado, de você ser provado, né? E tentado também, porque isso vai acontecer, mas esse processo de estar nas mãos do Senhor, como um oleiro que está quebrando o vaso e fazendo de novo, esse processo é um processo de alegria para nós. Porque Deus vai fazer fluir grandes coisas, grandes milagres, grandes ações, porque existe fé em você. Você está sendo provado. Aí ele diz algo importante no verso 3, aí ele chega no ponto que a gente vai entendendo as dificuldades do dia a dia. Versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, ou da fé que vocês têm, produz perseverança. Aqui ele já está dizendo uma outra questão muito importante. E aí ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que nada lhes falte. Então, o foco aqui, irmãos, essa primeira parte é a autenticidade. Essa palavra, ela fala de algo que não é para o teu fracasso, mas é um instrumento que prova a genuinidade da tua fé, através de um fogo, de um teste. Tá? Ele traz um desenvolvimento. Interessante que essa palavra aqui do processo, ela tem um significado igual, o pastor Mateus que é corredor, igual a estamina de um corredor de maratona. Porque ele está ali numa prova, numa corrida, e na medida em que ele vai correndo, ele vai aprendendo a ganhar o ritmo, ele vai aprendendo a respirar, ele vai desenvolvendo sua musculatura, sua paciência, seu controle mental para os últimos quilômetros ali difíceis, e ao controlar tudo isso, né, a sua estamina no seu corpo, é essa resistência que ele consegue completar a prova. Então ele diz, essa fé ela vai produzindo uma perseverança que no grego tem sentido, como a estamina de um corredor.
você vai conseguindo mais e conseguindo mais e conseguindo mais. Fala, nossa, então é através de... Como é que aprende a correr? Correndo. É mais ou menos isso. Ao correr, você vai sendo capacitado a correr mais e mais e mais. Porque o Senhor diz, enquanto você está correndo aí, eu estou trabalhando. Enquanto você está no processo, eu estou gerando. Eu estou curando. Eu estou transformando. Eu estou agindo. Eu estou respondendo oração. Eu estou fazendo uma obra na sua vida. Enquanto você está aí, não, Deus, mais um dia não. Já aconteceu mudanças e moveres que ainda podem estar invisíveis. Então você está lá na corrida e o seu corpo está interagindo, você está se adaptando, você está se fortalecendo, as coisas estão acontecendo. E é o que o Senhor quer dizer para você. Primeiramente, também uma mensagem bem direta. As coisas estão acontecendo sim, na sua vida e na minha vida. Pode parecer que não, mas é na caminhada que as coisas vão acontecendo. É na caminhada que os milagres de Deus vão sendo derramados sobre a nossa vida. Precisamos ter esse foco. Isso para nós, irmãos, é de extrema importância. Amém? É de extrema importância. Só que nós vamos progredir um pouquinho aqui, porque nós temos algumas coisas para entender aqui dentro da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Aí em seguida, ele fala, essa palavra que ele fala sobre a perseverança deve ter ação completa. O que o Senhor está dizendo aqui no livro de Tiago? Uma coisa muito importante para nós, não é perfeição aqui não. Ele está dizendo de um desenvolvimento completo, que não te falta. Sabe um crente que sabe orar, conhece o poder da palavra, louva a Deus, se rende ao Senhor, se entrega ao Senhor, um crente que é generoso, um crente que, sabe, tem frutos na sua vida. Não está falando de uma pessoa perfeita, ele fala completa, sabe, como se te faltasse alguma coisa. Se te faltar alguma coisa, você vai ficar descompensado. Você vai ter dificuldade de ter equilíbrio e maturidade. Então, o que ele diz no versículo 4 é que essa perseverança, que a prova da fé gera em nós, nos deixa íntegros e perfeitos, ou seja, te leva a uma maturidade, onde você agora tem todas as faculdades espirituais, físicas e emocionais, para poder então ser um vencedor nessa vida. Você tem capacidade. É isso, irmãos, que a aprovação, ela produz em nossas vidas. Amém? Esse é o primeiro ponto importante. Processo da aprovação. Amém? Diga isso, processo da aprovação. Glórias a Deus. Agora vamos seguir um pouquinho. Ele fala sobre a sabedoria. Ele vai explicando sobre... Se nós não tivermos essa sabedoria, se nós não tivermos esse entendimento, não ande de forma tola. Peça a Deus. Não fique paralisado. Se você percebe que essa caminhada com Deus ainda tem sido difícil, ele diz, você tem falta de sabedoria, peça para Deus te dar entendimento. E é o que nós estamos fazendo aqui no estudo. Nós estamos aqui, além de pedir, agindo, dando condição à igreja de entender as coisas. De repente você pediu a Deus sabedoria, de repente esse estudo, essa palavra, os próximos cultos vão derramar sobre você essa sabedoria que você precisa, para que você então seja uma pessoa completa, plena e plenamente capacitado para as coisas de Deus. Amém. Vamos agora, irmãos, avançar alguns versículos. Versículo 12. Vamos chegando aqui em uma parte muito importante. E aí depois dele falar isso, ele continua falando sobre provações. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Diga isso, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Primeiro ele falou da alegria, lá do processo validador, daquele teste da nossa fé. Mas agora ele diz que eu tenho que suportar. Apesar de ele estar falando provação em português, aqui ele já usa outra palavra na língua original. E essa outra palavra, irmãos, é interessante, porque é peirasmos, e ele tem um significado de pressões externas. Já não é a primeira palavra. A primeira palavra é como se fosse aquele recipiente que você põe o ouro e vai aquecer ele para prová-lo no fogo. Um recipiente pelo qual dá para colocar algo e provar a pureza. Já essa segunda palavra, ela já não está falando mais disso. Não do processo que te aprova. A gente costuma dizer na igreja, tem que ser provado para ser aprovado.
Então ali ele está falando do processo que te aprova, que te faz bem, que te puxa para cima e não te empurra para baixo. Agora aqui ele está falando sobre provações, e uma palavra que tem um sentido de pressões externas. Diga isso, pressões externas. Amém? E o que ele diz sobre essas situações de pressões? Ele diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Então o Senhor está dizendo para nós que no mundo tereis aflições, no mundo você vai ter muitas situações difíceis. Mas aqui, irmãos, é muito claro que o Senhor está falando conosco. A provação são situações externas que colocam você em uma condição de se sentir pressionado, que tiram você do conforto, que tira você, sabe, da estagnação, que faz você ter que dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta. Você não pode ficar ali apenas e aceitar. Você precisa suportar, porque suporte é diferente. Se você coloca, pode ser 10 quilos sobre mim. Se eu esmorecer, eu vou ser esmagado por 10 quilos. Eu vou cair ao chão, aquele item pesado vai estar sobre mim, gerando pressão. Quando eu falo para mim passar e suportar, significa que eu vou fazer força de baixo para cima, assim como eu estou recebendo pressão e força de cima para baixo. E eu vou suportar, vou sustentar ali. Eu não vou ficar estático. Eu vou reagir. Eu vou me mover para que eu consiga, já que eu não posso tirar essa provação sobre a minha vida, mas eu vou suportar. Vou dar um exemplo aqui. Nossa irmã Isa toca o violão aqui, está cantando também, glória a Deus, que prega também. É uma obreira também completa, que a gente só tem talento aqui na casa de Deus. Ela quebrou o pé, né? Acontece, né? Quebrar o pé, o cristão, mesmo sendo espiritual, quebra o pé. Mas não quebrou o espírito, quebrou só o pé, a parte espiritual está intacta. E aí ela precisa, nesses dias, suportar. São situações que acontecem, que geram pressão, dificuldade de se locomover, dificuldade de vir da igreja, dificuldade de seguir as rotinas. Em algum momento isso gera uma pressão, porque a gente sai daquilo que seria o nosso normal e a gente não pode fazer nada. E a gente fala: Senhor, cura logo meu pé, mas de repente Deus não cura. E você é obrigado a olhar e falar: vou ter que suportar, vou ter que ficar 15, 20, 30 dias com essa limitação, mas eu vou ter que ficar. Não tenho o que fazer. Entenda uma coisa, irmão: provação é para ser suportado. E aí, vamos entrando agora. Eu sempre começo devagar, né? Tem gente que acaba dormindo no começo, é complicado, porque chega no final, quando eu acelero, a pessoa que dormiu perde igual o anjo do tanque de Betesda. O que estava acordado é curado e fala: meu Deus, que culto abençoado. Mas nós vamos acelerar um pouquinho, porque a pessoa ela vai chegar para Deus e falar: Senhor, eu repreendo essa provação. Provação não se repreende. Não adianta. Quando o povo de Israel ficou cativo, lá na Babilônia, foi uma questão, eles erraram, o Senhor trabalhou a vida deles, e para aqueles que estavam fiéis, para Daniel, imagina para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas fiéis, filhos, mas também ser cativo junto com outras pessoas que eram infiéis, que é difícil, irmãos, suportar. Mas eles ficaram ali 70 anos no cativeiro babilônico, toda aquela situação, né? Um pouquinho mais talvez. O povo de Israel lá no Egito teve que suportar. Chegou um momento que Deus falou: o clamor desse povo está chegando até mim. O povo clamava, mas você vê que não tinha aquela questão: repreende a provação que ela vai embora. Não, a provação é feita para ser suportada. Então existem situações que o Senhor vai permitir vir sobre a sua vida e que você vai ter que suportar. Quem é que nasceu? Vou começar a pergunta ao contrário: quem é que nasceu rico? Acho que ninguém levantou a mão. Você fala: quem nasceu pobre? Todo mundo até um pulo aqui, né? Nós nascemos em dificuldades. E a gente precisa suportar as provações, as dificuldades da vida, de uma vida simples, de uma vida que vai ter que correr atrás de melhorar, mas o Senhor vai te fazer melhorar. Mas nessas provações que só o pobre sabe o que é, tomar chuva, o ônibus, o pobre sabe de coisas que o rico não sabe. Pode ter certeza, o pobre sabe o que é brigar por um lugar no ônibus. Né? O pobre sabe até táticas que o rico não sabe: sentar no ônibus, se fazer que está dormindo, aquele sono que vem estranhamente, quando entra alguém lá na frente já dorme, né? Mas aí não tem jeito, aí encosta uma senhora, uma mulher grávida, aí o Espírito Santo fala: opa, isso aqui eu não aceito não, acorda, levanta, dá o lugar. Mas todo mundo já passou por isso aqui, né? Quem nunca deu uma... né?
Dificuldades da vida que a gente fala, Senhor, quando isso vai mudar? Não adianta repreender o ônibus. Não adianta repreender o banco duro do ônibus. Não vai se transformar em um banco melhor, em um ar-condicionado, uma coisa maravilhosa. Isso a gente tem que suportar. Com perseverança, com ânimo. E entender e aprender de Deus nesse processo. Porque o processo está gerando coisas positivas. E a provação eu suporto. É interessante, irmãos, que tanto o processo, primeira palavra grega, e essa segunda que fala das pressões externas, por que elas são positivas? Você já se perguntou? Porque elas interagem com a nossa fé, com o nosso ânimo, com o propósito que Deus plantou no teu coração. Elas mexem com coisas positivas que você tem. Mexendo no microfone aqui, não sei se no YouTube deu uma... mas aí não tem problema. Mexe com coisas positivas que estão dentro de você. Você sabe aquela humilhação, aí vocês vão entender logo, que você ouve, mas ao invés de te jogar para baixo, mexe com a fé que você tem. Você fala, não, foi isso que Deus disse para mim. Eu não aceito mais isso. Se tiver que pedir demissão, eu peço. Se tiver que fazer uma mudança, eu faço. Isso não me revolta. Você está revoltado? Não estou revoltado, estou rebelde. Mexeu comigo. Mexeu positivamente. Eu vou orar, o Senhor não tem isso para mim. Eu vou atrás daquilo que o Senhor falou no meu coração. Você percebe que provações provocam aquilo que de bom você tem. E é por isso que você evolui nas provas. Eu vou dizer para os irmãos, eu comprei uma casa, agora o desafio é pagar, né? A gente compra, dá um mês depois e começa a pagar. Estou pagando aí, glória a Deus, eles têm que me dar pelo menos mais 35 anos, porque é feio. Eu já fiz em 35, porque já induziu o Espírito Santo lá, né? Me dá 35, eu falei assim, eu preciso ser o provedor da casa. Então eu já garanti, na verdade, não foi só a casa. Olha como é a sabedoria do crente. Eu falei assim, 30, vou fazer em 30. Dá para fazer em 20? Não precisa de fé não, deixa em 35. Aí eu somo 42 que eu tenho, né? 43 esse ano, mais 35, vou ter vida longa, irmão. Mas vai que o Senhor faça amanhã, ganhe R$1 milhão na minha conta, eu pago, você, Senhor da glória. Agora renova a fé, me dá um ministério, tem que arrumar alguma coisa para me pagar em 40 anos, que é para me chegar até os 80. Vocês estão entendendo o mistério? Porque eu preciso estar lá até o final dos 35, né? Mas não vai, eu vou pagar antes e eu vou comprar outra, né, pastor? Eu compro outra. Aí quando tiver com 70, eu compro mais 30. Aí não tem mais financiamento, né? Depois de 70, mas eu arrumo alguma coisa que é para Deus me deixar chegar no 100, que é onde eu quero chegar em nome de Jesus. Tem que ter estratégia para trabalhar com Deus, eu estou focado na palavra. Mas é interessante que você, o que me motivou a comprar a casa? Eu vim para cá, minha esposa queria, e eu não queria. Porque eu sabia que eu poderia mudar a qualquer momento, às vezes mudar de bairro, mudar de escola, depende de várias variáveis, né? E aí tudo bem, eu quero comprar a casa, eu falei, não, acho melhor, vamos juntando um dinheirinho, vamos fazendo as coisas. Mas chegou um dia que eu fui na imobiliária, e sempre subiu o aluguel muito, né? E aí eu falava, não, dá uma baixada aí, negociava. E naquele dia, eu cheguei mais um ano, né? Também tantos anos que eu, pedindo para não aumentar, vai aumentando um pouquinho, eu cheguei e falei, não, a mulher não aceita mais, e agora aumentou e tal, subiu. Eu falei, mas não tem jeito, porque das outras, não, dessa vez não tem. Mas pela forma, aquilo mexeu comigo. Eu falei, não, mas deixa eu ficar, aí já fica alto, fica parcial, não tem jeito. Eu falei, tudo bem então. Tá ok, não vou renovar. Vou sair. Mas não foi por tristeza, mexeu comigo aquela situação que eu fui exposto. E do nada, entre aspas, porque é por meio da aprovação, aí dentro de mim, falei, não, agora eu não vou mais ficar, porque se eu sou casa de aluguel, você sai, paga uma fortuna para arrumar a casa, ainda mais se você quer deixar tudo direitinho. Passei por essa dificuldade e paguei, sim, peguei as últimas economias que tinha para pagar, para entregar a casa. Muitas vezes a gente acha até injusto, mas tudo bem, só que eu falei, agora eu vou para a minha casa. Eu não aceito mais, aqui para mim acabou. Mexeu comigo, mexeu com coisas positivas. E aí eu fui atrás, e saí e fui para minha casa. Assim como naquele dia, Deus colocou pelas provações, pela situação que eu fui exposto de ter um planejamento financeiro e ver a coisa mudar e falar, a partir de hoje, agora daqui eu saio para minha casa, eu não quero saber. Daqui a alguns meses eu vou comprar uma casa. E acabou. E eu fui atrás de ninguém, eu fui irredutível. Porque aquilo mexeu comigo, mas mexeu com coisas positivas. Mexeu com um crente que estava dormindo dentro de mim. Às vezes, irmãos, é isso que acontece. Você tem dentro de você
um ser que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não dentro de você, é você mesmo, mas eu digo dentro porque às vezes ele está ali apagado, a tua fé, a tua esperança, a tua própria autoestima espiritual, a visão que você tem de você, do seu chamado, e aí Deus precisa usar alguma coisa para chacoalhar e acordar essa verdadeira pessoa que já existe dentro de você, que já está pronto e que você diz que não está pronto. Não está pronto, Senhor, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto. Até o dia que alguém dá um microfone e fala, vai, aconteceu, como aconteceu comigo. Mas comigo aconteceu quando eu tinha 14 anos, eu era adolescente, me jogaram na berlinda e eu aceitei pregar. E aí gostei, falei, agora não paro mais de pregar. Agora é viver, o desafio é viver, pregar é muito bom. Viver é realidade. Mas é assim que aconteceu na minha vida. Só que não só isso. E todas as outras coisas foi assim. Tem aquele empurrãozinho que a gente precisa ter. E a aprovação está fazendo isso contigo. Aí eu estava lá no litoral na bênção. Aí aconteceu uma situação, me trouxe para Piracicaba. Mudei lá do litoral para Pira. Cheguei em Pira, veio a pandemia. E o Senhor me empurrando com as situações. Que eu não tinha planejado, mas que o Senhor tinha planejado. Provação e o processo da provação interagem com coisas positivas plantadas por Deus dentro de você. Por isso, tem alegria ao passar por provações. Amém? E é isso que a gente tem que entender. Por isso não adianta eu repreender a provação, não adianta eu querer desistir. A provação, ela precisa ser vivida com perseverança. E como diz a palavra de Deus aqui, ela vai produzir frutos. Porque ela vai mostrar que Deus tinha um plano ali e que você vai vencer. E isso é maravilhoso para nós. A provação tem tempo para começar e normalmente tem tempo para terminar. 40 dias, a gente vai falar rapidinho depois aqui da tentação de Jesus, 40 dias, 40 dias no deserto, virou 40 anos. A provação às vezes ela pode ser encurtada. Tem um trecho da profecia em Mateus que ele diz, olha, se aqueles dias das tribulações do fim dos tempos, Mateus, se não me engano, 25, ele diz, não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam. Então a provação ela pode ser também abreviada, às vezes, e ela pode ser também estendida um pouquinho quando o povo está em desobediência. Ali Daniel capítulo 9, os 21 dias de jejum, para quem não sabe de Daniel, é porque ele leu em Jeremias que era 70 anos a provação, e após 70 anos o povo sairia do cativeiro. E ele diz, ao ler Jeremias, ele entendeu isso e viu o povo cativo e falou, Deus, não entendi nada. Como é que a tua palavra diz que seria 70 anos, agora eis cumpridos 70 anos e nós não saímos de lugar nenhum ainda? E aí ele falou, não consigo entender. Mas ele não se revoltou, porque provação não traz revolta não. Ele falou, vou me humilhar diante do Senhor. Quanto menos ele entendia a palavra, mais ele se humilhava, que é isso que a gente tem que fazer. Senhor, por que o Senhor disse nos escritos de Jeremias 70 anos, e chegou a 70 anos e nós não saímos? Porque o Senhor não pode falhar. A palavra de Deus com data vai falhar. E aí depois de 21 dias, vem o anjo Gabriel com a mensagem das 70 semanas proféticas. E explica que desde o primeiro dia o Senhor te ouviu, mas houve uma batalha espiritual para que não chegasse a resposta que você queria. E Miguel veio e ajudou. E eis que 21 dias depois, chegamos. Você vê que ele estava suportando a provação com perseverança, porque ele, no primeiro dia Deus ouviu, mas houve uma resistência, houve uma luta. E ele foi para o primeiro dia, talvez ele não pensou igual a gente, vamos fazer 21 dias de jejum. Ele foi fazer um dia, hoje o Senhor vai falar comigo. Não falou hoje, o que ele fez? Amanhã eu vou continuar. Deus vai ter que falar comigo. Ao 21º dia o Senhor falou com ele. Porque uma batalha espiritual foi vencida. Ou seja, além da revelação que Daniel buscava, propiciou uma batalha espiritual e uma vitória espiritual. Porque o crente ele fala assim, batalha espiritual. Mas você esquece que batalha espiritual para nós, meu irmão, isso significa vitória espiritual. Porque nós somos mais que vencedores. Eu entro numa batalha não é para perder. Eu entro numa batalha que eu já venci por meio de Cristo Jesus, que já esmagou a cabeça do diabo debaixo dos seus pés, e hoje ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então onde tem batalha tem vitória. Então ali Deus proporcionou uma batalha para que houvesse uma vitória espiritual. Por isso você vai meditar em Daniel capítulo 9. E aí o Senhor falou e revelou para Daniel os fins dos tempos, todo o tempo até o final dos tempos. Entenda isso, depois se você quiser ler por curiosidade, veja lá o que eu estou falando. Então é isso que ele está dizendo aqui. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Sabe por que eu estou falando isso? Para me passar para o próximo versículo? Porque a mesma palavra que está usando aqui
provação e que é traduzida por tentação, elas vêm da mesma raiz. E às vezes elas aparecem na Bíblia e é traduzida como provação, prova ou como tentação, e gera confusão para nós, que na nossa linguagem a gente não consegue entender a distinção das duas. Mas é a mesma raiz. Só que o que ele está dizendo é quem está por trás das provações, da permissão, e as intenções, e com que essa luta está interagindo dentro de você, com o que ela está mexendo com você. Agora vamos no versículo 13. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Diga isso: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Amém? Sabe por que a Bíblia traduziu agora aqui tentar? Essa palavra grega que fala de tentação é peirazo, é da mesma raiz da outra palavra. O que ela quer evidenciar para nós como uma nuance de diferença, que é muito importante? Ela está dizendo que não tem a ver com as situações externas, tem a ver com um problema interno nosso. Ela pode ser despertada sim por situações externas, mas Deus está mandando você ficar de olho o que está despertando dentro de você essa situação que você está exposto. Então ele diz... Ao contrário, ele começa a explicar essa palavra tentação. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele começou a falar de dentro do nosso coração. Ele está dizendo, essa situação que você está passando, que você estava chamando de provação, não é provação, é tentação, cuidado. Por que tentação? Porque você percebe que não foi Deus que colocou essa prova. Por exemplo, Deus colocou em você uma situação, Deus permitiu, não somente nós, mas como o Brasil inteiro, passar por uma situação financeira difícil. Está permitido, foi a gente mesmo que votou, foi a gente mesmo que colocou essas pessoas lá. Nada mais que justo que a gente sofra, né? Não tem o que fazer. A gente tenta melhorar, mas se um sofre, todo mundo sofre. É uma questão da sociedade. Não tem como a gente mudar só porque eu sou crente e a coisa vai ser diferente, não é isso. Então, estou passando por uma luta. Então, nosso país está em dificuldade, o dólar subiu. Estamos lá, estamos batalhando. Só que aí chega um momento que eu olho e vejo... o tigrinho, né? Jesus é o leão, criaram um tigrinho. Aí eu vejo o tigrinho, dinheiro fácil, beleza. A situação do meu país está lá, Deus está me edificando, o Senhor está provendo, o Senhor está me dando direção, o Senhor está me dando insight. Enquanto eu não posso mudar aqui, Deus muda aqui. Enquanto eu não avanço aqui, mas a minha fé está longe, eu estou crescendo de qualquer forma, o Senhor está me honrando, eu estou honrando também ao Senhor. Mas aí eu vejo uma proposta de dinheiro fácil, e aquela proposta de dinheiro fácil, ela começou a mexer com uma coisa não muito bem tratada no meu caráter, que é ser imediatista. Uma pessoa que gosta, que é ansiosa, que quer resolver as coisas rápido. Aí ele mexe um pouquinho com as minhas mágoas, e aí eu começo a fantasiar na minha mente. Vou ganhar, já pensou? Botar 10 reais aqui, sair com 1.000, de 1.000 fazer 100 mil, 100 mil fazer 1 milhão. Nossa, amigo meu ganhou. Outro ganhou também, e aí começou a criar não tem nada de realidade aqui, tem uma fantasia, está mexendo com a cobiça. E aí vem, essa palavra aqui, ela trata muito isso, a fantasia que é gerada dentro de você, quando você está passando por uma prova e perde o foco em Jesus. Por isso que ele manda olhar para o autor e consumador da fé. E você começa a olhar para os ventos, igual Pedro, olhar para outras situações, aquilo começa a mexer com outras coisas que nós temos, porque nós não somos 100%. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados. E aí mexe com aquele ego, nossa, minha família falou que eu não seria nada, minha família falou que o meu carro é feio, né? Eu tinha uma raiva quando eu tinha o Corsinha, o pessoal falava milagre, escrevia no meu Corsa. Mas eu demorava, eu trabalhava tanto que eu não parava, era culto, igreja, trabalho e tal, e visita, e aí demorava uns 10 domingos, às vezes, era de 2, depois virou 10 domingos, né, que tem dia que preguiça bate também, a água também é cara, então, às vezes eu ia na casa do meu pai para lavar, eu pensei, isso é um milagre, eu vi aqui e falei, meu Deus, tem de misericórdia desses perturbados, eu apagava, assim, ficava aquele borrão no meu Corsinha, mas, você vai pensando e fala, nossa, eu poderia comprar um carro, e mostrar para essas pessoas que, quem disse que eu não ia ser nada na vida, hein? Você está fantasiando dentro de você. Toda e qualquer situação que mexe com a cobiça já virou tentação e não é mais provação. Provação mexe com fé.
com caráter, com desejo de obedecer, com prazer de, nossa, eu pensei que eu não ia resistir, estou pronto para outra, eu vou ficar firme, eu mantive o meu foco, eu quero buscar mais. Tentação não, é um espaço que se abre onde a pessoa pensa numa segunda possibilidade, a mente dobre, que o pastor falou, pensamento, e aí ele começa a fantasiar e ele vai dando espaço para fantasia na sua mente. E aí, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Eu só resumi para a gente poder ler e entender o mistério. Ao contrário, verso 14, cada um é tentado, né? Peirazo, ele diz, tentado pela sua própria cobiça. Depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, harmatia, né? Dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então ele está falando que é como se fosse gerar um filho. Vai crescendo ali, a pessoa vai sendo... vai gestacionando mal e gerando o próximo mal na sua vida, porque ele foi dando espaço. Qual que é a diferença então de provação para tentação? A provação mexe com as coisas boas, desperta coisas boas, te puxa para cima e te faz viver milagres. O que a tentação faz? Mexe e toca nas coisas ruins, mexe nas feridas, nos problemas, no ego, nas facilidades, nas coisas que encantam. O que eu faço com a provação? Suporto com alegria, aceito completar o ciclo da provação. Se for 1 ano é 1, se for 10 é 10, se for a vida toda, amém. Eu aceito, só que não me rendo, firme no Senhor, carregando a minha cruz. É peso, tá? Carregar e suportar, isso é provação, carregar a cruz. Eu vou até o fim com essa minha cruz, porque eu vou trocar ela por uma coroa. Inclusive o Tiago falou isso, sobre receber a coroa. O que a tentação nós temos que fazer? A tentação, a gente tem que cortar o ciclo. Diga isso, cortar o ciclo. Amém? A tentação você tem que romper. Por isso Paulo fala, nisso pensai no que é bom, no que é puro, no que é justo, amável, de boa fama. Se você perceber que você entrou num processo de tentação, você precisa cortar. O diabo a gente expulsa. A aparência de uma tentação a gente corre, a gente foge. Por quê? A primeira tentação na Bíblia, a gente vê ali a situação da serpente. Ela chega e fala, o que Deus disse? Porque a serpente, ela é intrometida. Toda serpente é intrometida. O que você está fazendo aí? Que igreja que você está indo? O que está falando lá? Como é que é a situação lá? Já joga aquela dúvida. Será? O que está sendo dito aí? Aí você vai e fala. A serpente, ela é intrometida. E aí ela quer se intrometer numa relação sua com Deus. Então, o que você anda falando com Deus? O que Deus anda falando com você? E aí quando Deus falou isso. Mas você entendeu? Não é assim não. É que Deus sabe que, você poderia evoluir muito mais rápido. Ser igual ele rapidinho. Ser igual ele pela mente, pelo seu potencial, não por comer a árvore da vida, não por receber vida interior, mas você poderia saber das coisas. Você poderia ser igual a Deus aqui, por você. E aí você fala, E aí ela fantasiou um sucesso. E aí comeu do fruto. E aí veio o pecado. A primeira coisa que ela teve foi crise de identidade. O homem e a mulher olhou para si e sentiu vergonha de si mesmo. Quantas pessoas não entraram em crise de identidade por causa do pecado? Começa a olhar, não se aceita. Sou feio, sou gordo, sou magro, sou ridículo, sou fracasso, nada tenho, nada sei, tenho vergonha de mim mesmo, vejo a maldade também nos outros. A pessoa entra numa crise de identidade, com dificuldade de olhar para si mesmo e ver o modelo e a imagem e a semelhança do Senhor implantado na sua vida. Tentação, a gente tem que romper o ciclo dela. A gente não pode deixar ela crescer, porque ela interage com a cobiça. Para que, se você ficar cobiçando e imaginando, ela te dá um sucesso imaginário e você cai. Quantas pessoas não viram um lote de notebook, últimas unidades, R$100 na Temu, né? Aí a pessoa vai lá, nossa, imagina que vai conseguir uma coisa de 5, de 10 mil, um notebook gamer, e compra, cai no golpe. Estou falando mal da empresa não, para não processar depois a igreja, nem o canal. Eu digo os links que usam, os phishings, né? Porque eu sou da área da tecnologia, uso os phishings ali para poder pescar a pessoa, trazer a pessoa para um link falso, fornecer dados. Às vezes pode usar um site oficial de uma grande empresa, né? E por aí vai. E muitas vezes a pessoa, não é que em si ali tinha alguma situação, que depois ela fala, nossa, como que eu caí nisso? Porque a imaginação cegou a pessoa. Então você precisa distinguir
Você está num processo de provação? Suporte. Tentação, corta o vínculo. Corta o ciclo. Não dá lugar ao diabo. Não fica pensando. Porque às vezes eu vim aqui, o pastor falou comigo. Amém, posso estar na aprovação, estou aqui na igreja, tenho que ser submisso, mas eu não gostei de repente. Aí eu vou para casa e fico assim, se o pastor falar comigo na próxima vez assim, ele vai ver, eu vou dar uma punição, eu vou faltar uns 2 cultos aqui, eu quero ver se assim, eu já estou na tentação. Porque onde já se viu Deus me dar uma aprovação, eu querer punir os outros, ainda mais faltando no culto. Sabe, você percebeu a loucura, o looping que entra na mente da pessoa, e ela dá lugar para isso, ao invés de cortar o ciclo. Aí ela inverte a ordem das coisas. A provação que é para ela suportar, para ela ser abençoada, ela desiste. E a tentação que era para ela largar e cortar o ciclo, ela investe num pensamento faccioso, numa mentalidade ruim, num pensamento sujo, num problema. Então nós temos que resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, repreender. Você vê que na tentação de Jesus, Jesus repreende. Jesus, ele expulsa o inimigo. Então, irmãos, vamos dar mais um resumo aqui para nós lermos então em Mateus, e aí eu trazer para você o resumo dessa palavra. Esse estudo aqui, tem, só no primeiro material que eu trouxe aqui, tem 11 páginas, tá? Tem mais outro material de mais 5 páginas. Eu não consegui falar 10% do que está aqui, mas porém, eu tinha muita curiosidade, sempre desejo, Senhor, qual a diferença de ser provado e ser tentado? Provação e tentação vêm de situações externas, mas mexem internamente com coisas diferentes. Você tem que ser sincero para você, se você quiser vencer a tentação e suportar a provação. Esse pensamento mexe com o que comigo? Seja sincero. Faça uns 30 segundos de reflexão. Esse pensamento que eu tenho, eu não vou cantar mais no louvor, não. Eu já passei por isso, eu não vou cantar mais não. Mas esse pensamento interage com o que dentro de você? Com as suas inferioridades? Com os seus traumas? Com aquilo que alguém falou que você não gostou? Ou com uma convicção, uma chama que você está falando, não, de repente eu vou sair desse departamento, mas eu vou render muito no outro. Porque eu vou evangelizar mais, vou me despreocupar com isso, vou poder me concentrar em uma outra coisa e servir melhor a Deus. Você está entendendo a diferença? Tem gente que fala, não vou fazer mais isso. Ficou mais crente? Não. Eu vou usar outro exemplo, pandemia. Provação que nós passamos na pandemia. Quem foi você na pandemia? Você foi provado. Você estava ali, as situações vinham, tinha que orar em casa. Tem gente que aproveitou a aprovação, virou a tentação. Não preciso ir para a igreja, não preciso mais pensar em Deus. Vou pensar só em mim mesmo, não tem mais igreja, minhas igrejas estão fechadas. Uns até falaram mal do pastor aqui, pastor é esse que fecha a igreja. Está vendo que essa lei do governo é do inimigo? Mas também na igreja não pastor assim, que é carnal. Fechou a igreja, estou triste. Triste não, né? Tira o R, estou triste. Fiquei tristinho com a igreja, não vou mais na igreja. Tentação pura. Você vê que não te levou para cima, não te levou a falar, vou fazer mais, vou doar mais, vou interagir mais, vou dar um jeito aqui. Usa reunião, videoconferência para tudo, mas não participa do culto, não faz nada. Só te levou para baixo. Agora eu estou triste porque a igreja fechou, acho que o pastor espiritual não faria isso, você tem que enfrentar. Então, conclusão, seja você o pastor então. O pastor está frente, vai lá, toma a frente, faz melhor. Não vou fazer mais nada também. Tentação pura. E o pior é a gente chamar isso de provação. Chamar a tentação de provação é feio. Porque a provação é a situação real. A pandemia, as dificuldades que todo o Brasil passou, foi muita gente que perdeu vidas preciosas, muita coisa. Tentação não é a provação real, é a fantasia que foi sendo gerada dentro de mim, de que eu ia escapar de alguma coisa, de que eu vou mudar meu passo, de que eu vou me aproveitar para fugir da presença do Senhor, e as pessoas caíram nessa tentação. E tem gente que ainda não voltou. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então olha o que aconteceu. O Espírito Santo, para Jesus ser o Messias, ele tem que ser aprovado. Para ser aprovado, ele tem que passar por provações. O Espírito falou: vamos, Jesus, levou ele para o deserto para ser aprovado. Fome, sede e um ambiente insuportável. O povo de Israel foi provado no deserto, Jesus também foi provado.
E nessa provação, carece paciência. Poxa, eu sou filho de Deus, mas tenho que ser provado. Paciência, fome, sede, calor, frio. Preciso ter paciência, oração, paciência, firmeza. Essa prova vai passar. Em um momento, a Bíblia diz o que? Que teve fome. A fome não é algo legítimo? Quem não come tem fome. Nesse momento onde houve uma fome, houve uma necessidade legítima, o inimigo resolveu interagir com a necessidade. Ele falou, agora é a hora de oferecer uma promoção aqui, uma oferta, o Black Friday aqui, para conseguir escapar desse deserto facinho. E aí o tentador, aproximando-se, a hora que o inimigo se aproxima, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Deu uma sugestão. O que ele queria dizer? Jesus agora está fragilizado, vou pedir para ele cortar o caminho, dá um corte de caminho aí. Transforma essas pedras em pães, você é filho de Deus, come. Para que passar por isso? Você não precisa provar nada para ninguém. Você é o cara, você, né? Não precisa provar nada para ninguém. O que Jesus fez? Ele diz, Jesus porém ele respondeu à tentação. Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele corta a tentação. Ele corta a voz da tentação na hora, com a palavra de Deus. Vem uma palavra ruim, ele coloca uma palavra boa. Vem uma palavra de desânimo, ele coloca uma palavra de ânimo e de firmeza, de propósito. Vocês estão entendendo aqui o que aconteceu? A provação, o Espírito levou Jesus para ser provado. As duas palavras lá, o processo e a situação que gera dificuldade, mas tudo isso para o benefício da fé, para mostrar que ele era o Messias. No meio do caminho, o diabo se aproveita do momento de fome, e aí ele vem e lança uma tentativa de interagir com algo que ele sabe que o ser humano tem. Quando você fica com fome, você perde o senso, você não é a mesma pessoa, você fica impaciente, cada um tem uma dificuldade aqui quando está com fome, dor de cabeça. Então ele, sabendo disso, ele fala, vou tentar interagir com o lado humano de Jesus, despertar aquele lado resolve logo isso, para que sofrer mais, acaba logo, você pode acabar com o teu sofrimento, vai logo, é um jeito. Para outros o diabo fala, pula, resolve logo o seu sofrimento, pula daí da ponte, já resolve logo o problema, não é assim? Resolve logo, você pode já dar um jeito de sair dessa situação. Jesus vem e fala assim, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo falou para Jesus, transforma as coisas. Jesus falou, não, eu vou transformar as pessoas. Transforma a pedra em pão? Não, porque nem só de pão que vive o homem, meu foco é transformar o homem. O homem vive da palavra de Deus. Quando os cristãos chegam na igreja e pedem para Deus transformar a coisa, transforma o meu carro numa Ferrari, não vai, tem jeito. Mas Deus pode transformar você. Não transforma a pedra no pão, ele transforma você. Eu preguei isso aqui, a primeira vez que eu preguei, o tema da mensagem foi o Deus alquimista. Tem gente que quer que Deus transforme coisa em outra coisa. Transforma, esse anel de prata em ouro. Não vai, meu irmão, esse negócio não vai funcionar. Deus quer transformar pessoas e não coisas. Não adianta você trazer seu carro para mim ungir. Eu posso até orar ali e te explicar, mas se eu ungir teu carro, se você não for ungir, não vai adiantar nada. Eu quero ungir você. Eu quero ver você ser transformado. Quero ficar ungindo teu carro, não. A gente unge a casa simbolicamente, a gente está ali naquele ambiente, mas não existe a casa ungida, existem pessoas ungidas que são casas de Deus e que consagram a Deus todo e qualquer ambiente onde elas estão para que o Senhor reine naquele lugar. Deus não transforma coisa, não. Deus transforma pessoas. E aí depois o diabo leva Jesus à cidade santa e começa, olha, se você fizer isso, eu te darei todos esses reinos, atira-te abaixo. Jesus fala, mas está escrito. Jesus vai cortando a tentação. E aí por último o diabo fala, te darei tudo, né? Ele leva a primeira cidade santa, fala para se jogar, né? Porque aos teus anjos dará ordem, para que você não tropece em nenhuma pedra. E por último ele fala, te darei todos, ele mostra os reinos para ver se desperta a cobiça. Olha o que eu posso te dar, se você me adorar. E Jesus repreende Satanás e fala, retira-te, Satanás, chega. Ele corta a aprovação 3 vezes tentando interagir com o lado humano, com os interesses, com a fome, com as necessidades legítimas, com a cobiça. Ele fala, você não, aqui é eu com Deus. Ao final da tentação, eis que vieram anjos e o serviram. E os anjos serviram a Jesus. Você não precisa do banquete que vem do mundo. Você não precisa, porque o Senhor já tem a provisão preparada para você. Eu vou disponibilizar assim, depois desse estudo, é um estudo bem extenso, eu vou dar uma resumida para poder mandar para os irmãos, mas eu quero dizer para vocês, provação são situações externas. O processo da provação é muito positivo. Tanto o processo, a permissão,
como as situações que Deus permite. Mas tentação não tem a ver com o que está acontecendo. Tem a ver, durante a provação, aquelas situações começam a interagir com coisas negativas do meu interior e me levar a pensamentos de derrota, pensamentos de medo, de frustração, pensamentos de destruição. E nesse momento eu estou sendo tentado e não mais provado. Eu estou sendo puxado, eu estou sendo incentivado, às vezes coagido, às vezes aliciado para fazer coisas que são uma fantasia, mas que no final me levam para a destruição. Fantasia, sabe, de conseguir, de conquistar, de alcançar. Isso são tentações. Entendendo melhor, eu começo a ver que muitas vezes eu estou sendo tentado e não provado. Ali eu corto, ali eu repreendo, ali eu desligo a minha mente. É a hora que a gente fala: tem alguém entre vocês triste? O diabo vai se aproveitar da tristeza para lançar pensamento. Cante louvores. Já não dá a brecha, que é o que a gente fala, porque vai vir uma tentação. Tem uma provação, a pessoa está triste porque está tendo provação. Mas se a pessoa não está conseguindo sair da tristeza, se ela está tendo dificuldade, irmão, ajuda a hora, chora com os que choram, divide, não deixa ela entrar numa situação de acabar as forças dela e de repente ela ser tentada. É tão interessante isso. Para fechar, irmãos, 1 Coríntios 10, 13, só para a gente finalizar, ele diz, um trecho muito interessante. 1 Coríntios 10, 13. Nós vamos ver as duas coisas aqui, os dois processos. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Aqui está traduzido como tentação, mas ele está falando justamente da mesma palavra grega que são as provações. Provações que o ser humano passa, que todo mundo pode passar. Não tem ninguém aqui pior do que ninguém. E ele diz: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados. Essa segunda palavra, tentado, é a outra palavra que fala das tentações mesmo. Despertar as coisas ruins para te levar no engodo, na cobiça e fazer você cair no chão. E ele diz: Deus não permitirá que a provação se transforme em tentação. Deus não permite. Deus, ele guarda você. Quem permite, quem dá a brecha somos nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vou ler de novo. Não sobreveio, da parte de Deus não veio a vocês nenhuma tentação, provação que não fosse humana. São coisas humanas que você é capaz, mas Deus é fiel. Fica tranquilo, Deus não vai permitir que essa provação se transforme numa tentação além do que você possa suportar. Por isso que ele está dizendo uma coisa que você não consegue. Todo mundo tem um limite. Ele não vai deixar. Quando Deus está no controle, ele não vai deixar. Pode ser a situação que for. E aí ele diz assim: pelo contrário, juntamente com a tua tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. É diferente José está no Egito e a esposa de Potifar ir lá e atacar ele, do que eu ver uma situação que eu sei que é um risco e eu, de repente, aceitar o assédio da situação. Porque ali Deus entendeu que eu estou numa situação limitada. E com a aprovação que é humana, Ele não vai deixar isso virar uma tentação que vai me envolver. Ele vai me dar um poder para que eu vença essa minha limitação e suporte. Agora, se eu me colocar numa situação de tentação, é por isso que muitas vezes eu caio. E aqui está explicado o que aconteceu. Ah, pastor, eu estava na prova, caiu porque você se expôs. Porque Deus não ia botar em você a permissão de viver coisas destrutivas. São coisas humanas, e mesmo quando Ele vê que algo poderia te levar, Ele te dá um escape, Ele te dá uma... Ele não deixa a tentação que veio para te elevar virar uma provação para te destruir. Quem faz isso é a nossa própria cobiça. Por isso que muita gente de um bom pastor virou um bom ladrão. Desculpa falar, mas isso é verdade. De um bom pastor virou alguém que rouba as ovelhas. Porque no meio da provação, no meio das dificuldades, ele viu uma oportunidade e ele acabou cedendo. Ao invés de ser fiel nas suas finanças, ser fiel nas coisas, ser uma pessoa sincera, íntegra, todos nós temos que cuidar da nossa vida por isso. Amém, irmãos? Mas eu digo para os irmãos: você quer vencer? Você quer ser maduro, como ele diz lá no comecinho da carta? Você quer amadurecer e ser completo? Entenda que o processo da aprovação está tirando de você fé, milagre, orações, clamores poderosos que estão movendo o céu. Entenda que as situações externas que Deus te permite, suporte com alegria, com paciência e não fuja do processo. Vá até o fim para receber uma coroa e um prêmio, porque o Senhor está te fortalecendo. E por último, entenda que a partir do momento que qualquer
circunstância ou situação, você der uma brecha ou vier uma flecha, uma seta que começar a mexer com o teu ego, com a tua ansiedade, com o teu desejo de revidar, com o teu desejo de ser irado, ou qualquer coisa da carne, daquele velho homem que já morreu, aquele momento você entrou num processo de tentação. Nesse momento você precisa repreender todos os pensamentos, todas as más estratégias, todas as más direções que vierem, para que você não caia e para que você permaneça firme, em nome de Jesus. Amém? Vocês creem nessa palavra?